Depende do que ele quer dizer com restaurada, Riel. Algumas pessoas acham... Bom, então, recorda. Deus, o relato de Gênesis, capítulo 1 e 2, diz que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Macho e fêmea os criou, e os dois, ambos, tanto o homem quanto a mulher, foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Aí, no capítulo 3, nós temos a queda. O homem desobedece a Deus e cai daquele estado de inocência em que ele havia sido criado. Ele, então, se torna um pecador, ele está manchado pelo pecado. E a pergunta é, a imagem de Deus, então, foi completamente obliterada, destruída, apagada do homem, ou ela foi manchada? E a resposta correta é que ela foi manchada. O homem continuou a imagem e semelhança de Deus, mesmo depois da queda. Só que essa imagem agora, ela está marcada pelo pecado. Ela está manchada, contaminada pelo pecado, mas o homem continua em imagem e semelhança de Deus. Provas disso. No próprio livro de Gênesis, no episódio de Noé, depois do dilúvio, quando Noé sai da arca e Deus renova a aliança com ele, Deus disse que quem matar o homem, quem derramar o sangue de alguém, pelo homem terá o seu sangue derramado, e acrescenta, porque o homem é a imagem de Deus. E isso depois da queda. Tá certo? Tiago, na sua carta, se não me engano, é no capítulo 3, quando ele está falando dos males da língua, ele diz que com a mesma boca que a gente louva a Deus, a gente amaldiçoa o homem feito à imagem de Deus. Então, a literatura bíblica considera que o homem ainda é a imagem de Deus, só que essa imagem ela foi manchada pelo pecado. Então, o homem é a imagem de Deus ainda. É por isso que ele tem consciência, é por isso que ele sabe lá no íntimo que existe um Deus, é por isso que ele tem noção do certo e do errado. Por quê? Porque a imagem de Deus ainda está nele, ainda que escurecido, ainda que diminuída pelo poder do pecado sobre nós. Na cruz do Calvário, uma vez que Cristo pagou a nossa culpa, uma vez que ele levou sobre si os nossos pecados, nós somos reconciliados com Deus e naquilo que a Bíblia chama de regeneração. Deus nos dá uma nova natureza, na qual a imagem dele em nós é renovada. Esse é o termo que o Novo Testamento diz. Que Deus renova em nós a sua imagem. E essa imagem agora é a imagem do seu Filho Jesus Cristo. É a imagem do seu Filho Jesus Cristo. Então, os cristãos têm nele, em Cristo, a renovação da imagem de Deus. É por isso que, então, eu posso agora me comunicar com Deus como Adão falava com Deus antes da queda. Posso servir a Deus, posso experimentar a santidade, posso experimentar as virtudes cristãs, porque a imagem de Deus ela foi restaurada nesse sentido. Ela foi renovada porque ela nunca deixou de haver, mas ela foi agora renovada em mim. E Paulo se refere a isso lá em 2 Coríntios, capítulo 3, quando ele diz que nós, com o rosto desvendado, contemplando como que por espelho a glória de Cristo, somos transformados de glória em glória na imagem do Senhor Jesus Cristo pelo Espírito. Então, é essa renovação que acontece depois da nossa justificação e da transformação que Deus faz no nosso coração e que vai durar a nossa vida toda aqui, até finalmente a ressurreição dos mortos, quando a imagem de Deus será total e plenamente recuperada em nós e seremos semelhantes ao Senhor Jesus Cristo, como a palavra de Deus diz. Seremos semelhantes a Ele, como Paulo fala em Filipenses.